Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para ler com os irmãos o devocional chamado A Experiência do Deus Vivo. Esse devocional foi escrito pelo pastor Leandro Ferreira para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como eu sempre gosto de dizer, como não fui eu quem escrevi, foi o pastor Leandro Ferreira, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E eu quero mostrar para os irmãos também, olha só, isso aqui é um suporte de celular. Eu fui abençoado com esse suporte por uma irmã, para que eu pudesse gravar os nossos vídeos daquilo que eu entendi. Então, estou só avisando aqui a irmã que eu sou muito grato pelo presente e vai abençoar minha vida, amém? Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto está em Jó 42. E diz assim, olha. Jó responde ao Senhor. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste, quem é esse com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. E aí, então, o Senhor abençoa Jó. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou já na segunda parte da sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Quésia e a terceira de Queren-Apuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então, morreu depois de uma vida longa e plena. Amém? Senhor Jesus, que maravilha que é ouvir sobre a história de Jó. Como é bom, Senhor, saber que Tu cuidas de nós em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso e que nós possamos aprender de Ti a cada dia e colocar tudo o que Tu nos ensinas em prática. Amém. Bem, irmãos, então, agora nós vamos ler o manancial aqui dizendo sobre a experiência do Deus vivo. O versículo que o pastor Leandro Ferreira escolheu foi o 5, que diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, assim, quando a gente tem uma experiência, não é uma coisa assim que a gente fala, nossa, uma coisa do além, é uma coisa que não é concreta, sei lá. Não... Então, ter uma experiência não é algo abstrato, é uma coisa de verdade.
Experiência é uma coisa concreta, uma coisa que a gente pode, pegar, experiência. Eu estou tendo experiência de pegar esse suporte que eu ganhei de presente. É uma experiência. Diferente de imaginar uma determinada coisa. Não. Então, experiência é aquilo que eu vivo. Então, uma questão é quando a gente ouve alguém falar de algum acontecimento ou sobre alguém. Outra, bem diferente, é quando a gente tem a experiência de passar por aquela realidade ou de conhecer esse alguém, né? O pessoal fala assim, nossa, eu vi uma pregação na internet de um pastor lá de Minas Gerais. O pastor Jeremias Pereira, por exemplo, que é um pastor que eu aprecio muito ouvir. Mas eu nunca vi o pastor Jeremias Pereira. Nunca vi. Eu sei que ele existe, eu sei que eu vejo na internet, aprendo com ele, mas eu nunca ouvi. Então, isso aí é uma experiência que não é concreta, né? Eu já ouvi falar dele, eu vi na internet, mas eu não cheguei perto, eu nunca fui e passei pela experiência de conhecê-lo. Então, a mesma coisa é com relação a Deus. A gente pode ouvir falar de Deus, assim como Jó confessou que sempre tinha ouvido falar de Deus, né? Ele aprendeu dos pais dele, com certeza, a religião dele, ele ouvia falar de Deus. Mas conhecer Deus é uma outra experiência, né? Ter essa experiência de conhecer verdadeiramente Deus é muito diferente. E Jó, ele viveu uma experiência com Deus. Aliás, foram duas experiências terríveis, maravilhosas e terríveis, né? Jó tinha muitas coisas, era abençoado, depois passou por uma aprovação, depois voltou a ser abençoado. Então, ele conheceu Deus vivo em todos os seus aspectos, né? Então, ele relata que antes dele passar por todas essas perdas, essas situações ruins que ele viveu, de aflição, de doença, de sofrimento, ele tinha ouvido falar de Deus, né? Deus está lá no céu, Deus é o Senhor, mas ele só ouvia falar. Aí depois que ele passou por tudo isso, ver os filhos morrerem, né? Ver a mulher dele murmurando, rogando praga, ver os bichos dele morrerem, tudo que ele tinha se perder, ficar sem um tostão, ficar cheio de doença lá, se coçando, sabe-se lá com que doença. Quando ele passou por todas essas aflições, é que realmente ele começou a vivenciar a realidade do Deus vivo que realmente existia. Então aí ele começa a conhecer o Senhor de fato. Uma coisa é você ouvir falar e outra coisa é você passar por aquela experiência. E foi o que Jó viveu. Então, ouvir de Deus é uma coisa. Saber algumas coisas sobre Deus, só de ouvir falar, é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente de conhecer, né? Quando a gente ouve falar, não é a mesma coisa de que você ter aquela certeza, né? Não é uma experiência verdadeira. Então a gente pode ler sobre Deus, ouvir sobre Deus, assistir filmes sobre Deus, né? Tem gente que assiste uma novela todos os dias lá, que fala sobre as coisas de Deus. Muitas pessoas veem a novela, mas não conhecem a Deus. Então, são experiências totalmente diferentes. A gente tem que passar pela experiência para realmente saber da grandeza e da maravilhosa experiência que é conhecer a Deus, né? Porque ouvir testemunho de outras pessoas, do que elas passaram, do que elas aprenderam, as experiências que eles viveram, é muito diferente de a gente conhecer a Deus. Então, andar com o Senhor é o quê? Manter uma intimidade com Ele, uma comunhão, por meio da oração, da leitura bíblica, do amor e da fé que a gente demonstra diante de todas as situações e coisas e experiências que a gente tem com Deus. A gente vai vivendo, e à medida que nós vamos vivendo,
nós vamos nos conectando cada vez mais com Deus, aprendendo cada vez mais com Ele. Através do quê? Da oração. Então não dá para dizer assim, olha, eu conheço Deus, se eu não escuto o que Ele fala. Se eu não pego a palavra, ó, eu não vejo o que está escrito lá. Eu não sei o que Deus está me dizendo. Então eu só falo com Deus, mas eu não escuto. Então que experiência é essa, né? Já pensou? Um diálogo onde só um fala, monólogo, né? Ou então você vai com uma listinha de coisas para pedir para Deus e nunca agradece, nunca louva, nunca se cala diante da grandeza dele. Então nós temos que demonstrar que nós vivemos realmente a experiência de estar com Deus em todas as situações. Então, quando a gente anda com o Senhor, nós o conhecemos como Deus vivo e não como alguém distante. Não é alguém de quem a gente ouve falar, mas realmente é aquele Deus que está na nossa vida dia a dia, o qual nós tememos e respeitamos, e por isso deixamos de fazer muitas coisas que a gente sabe que não agrada ao Senhor, e muitas outras coisas nós queremos fazer porque sabemos que Ele se agrada. E que Ele é um Deus vivo, Ele está entre nós, Ele está presente e está sempre atento a tudo que nós vivemos. Então nós temos que buscar conhecer o nosso Deus por experiência própria. Não é pelo que o outro falou, né? Tem gente que acha que conhecer Deus é você ter uma experiência epidérmica, né? Aquela que você soa, chora, se descabela. Pode ser também, não tem problema nenhum, né? Nós choramos na presença do Senhor. Muitas vezes nós sentimos sensações físicas mesmo, quando estamos conectados ali. Mas outros não, outros apenas silenciam, oram e reconhecem que tem uma experiência com Deus. A gente percebe a presença do Senhor. E é isso que toca, que nos move, que nos faz seguir em frente. Então nós temos que ter uma experiência com Deus vivo. Se você não tem ainda, você tem que confessar Jesus Cristo como seu suficiente Salvador. Você tem que dizer, Senhor, eu creio no seu sacrifício na cruz. E à medida que Jesus Cristo entra no seu coração, inunda o seu ser, você passa a ter uma experiência com o Senhor a cada dia. Deixa de ser aquele Deus que você falava todo dia, ai meu Deus, e passa a ser o seu Deus mesmo, aquele que conduz e orienta o seu viver. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Você conhece Deus, só lhe ouvir falar, ou você tem uma experiência com Ele? Isso é responsabilidade sua, entendeu? Se você não confessou a Jesus Cristo, a hora é agora. E se você confessou a Jesus Cristo, você tem que ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Senão, a sua vida cristã não teria valido a pena. Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.